A internet é uma ferramenta importante para facilitar o processo de aprendizagem das crianças da rede municipal de ensino, mas ela não chega da mesma forma a todas as escolas em Bauru. Em algumas unidades, a infraestrutura existe, mas a conexão é tão ruim que as salas de informática acabam ficando vazias. No estúdio recebemos o médico urologista Aparecido Agostinho. Ele vem falar da campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Segunda-feira, 6 de novembro, Nesp Notícias começa agora. Boa noite. Que a internet está presente na vida das crianças e que ela pode sim ajudar no processo de aprendizagem, não há dúvidas. Muitas escolas da rede municipal de ensino possuem salas com computadores e acesso à rede. A questão é o padrão de conectividade, que por enquanto não existe aqui na cidade. Enquanto algumas unidades conseguem incluir atividades diferenciadas na rotina dos alunos, outras ficam com as salas de informática vazias. Crianças e computadores. Parece que foram feitos um para o outro. Os dedinhos ágeis e os olhares atentos mostram que a garotada domina o assunto. O que você gosta de fazer na internet normalmente? Eu gosto de jogar. A escola aproveita essa proximidade para aprimorar o ensino. A criança hoje ele tem muito acesso às tecnologias. E uma aula que a gente possa desenvolver dentro da sala de informática, utilizando a internet, nos leva assim, muito próximo à realidade. Então, quando a gente vai fazer uma aula de geografia, que a gente pode ir até o local através do Google, né? E a criança fazer esse trajeto, a gente trabalha muito mais próximo da realidade do aluno. Para isso, ter acesso a uma internet de qualidade é fundamental. Na escola Lourdes Conag, no núcleo José Regino, a velocidade da conexão ajuda. São 15 megas exclusivos para o laboratório. Antes a gente precisava entrar em vários computadores, então ela caía, ela era muito lenta, né? Então a gente perdia muito tempo. E hoje não, hoje a gente acessa a internet rapidinho, todas as crianças conseguem esse acesso, não tem aquela lentidão. Então a gente consegue produzir mais dentro da sala por conta dessa rapidez, né? A Secretaria de Educação de Bauru admite: ter escolas conectadas é uma prioridade da atual gestão. Mas, na prática, a realidade é outra. A internet não chega da mesma maneira a todas as escolas. E a principal reclamação é em relação à velocidade. Nós temos hoje em Bauru 16 escolas de ensino fundamental. Dessas 16, uma delas atualmente está com um problema no que diz respeito ao fornecimento da internet, e duas delas têm problemas aí estruturais no que diz respeito aos laboratórios de informática, né? Na medida do possível, a Secretaria tem tentado, junto com as escolas, com o apoio da equipe de TI, sanar essas dificuldades, sempre com vistas à melhora da qualidade, da conexão, à melhora do suporte tecnológico, dos equipamentos de forma geral. Nós estamos na Escola Municipal Maria Chaparro Costa, no Santa de Verges. Aqui tem laboratório de informática montado, os computadores funcionam, mas a sala passa a maior parte do tempo assim, ó, vazia. O motivo é simples: lentidão. A escola fica numa região de baixada e as operadoras têm dificuldade de enviar bom sinal. Por isso, são apenas 2 megas para dividir com quase 20 computadores. Número bem distante do mínimo esperado pela prefeitura, que é de 10 megas. O gestor de tecnologia da informação da prefeitura reconhece que fatores geográficos e contratuais interferem na qualidade da internet disponibilizada aos alunos. As operadoras de internet têm dificuldade de chegar com um link de alta velocidade aqui. A gente precisa fazer uma licitação nova para ter a possibilidade de trazer um link melhor, ver se a operadora consegue entregar um link melhor. E não havendo essa possibilidade, nós vamos contratar 2 links ou 3 links, né, dentro desse novo projeto, e usar o balanceador de carga também. Nesse caso aqui é um exemplo que vai precisar usar o balanceador de carga, porque dependendo da operadora, ele não vai conseguir trazer pelo menos uns 10 megas ou 15 megas que seria o necessário, pelo menos, para trabalhar com as crianças nesse laboratório. O problema afasta alunos e professores do laboratório.
e as poucas atividades ali desenvolvidas precisam ser improvisadas. Sem dúvida, é um problema, né, que a gente sabe que precisa melhorar, tanto que já temos os projetos em andamento, né, tanto o projeto da licitação do link quanto do balanceador de carga, que não é possível dessa forma que todos consigam uma conexão boa, que não consigam trabalhar bem. Então, por isso que esses projetos em andamento, para a gente conseguir resolver esse problema aqui, específico dessa escola e de outros que também possam ter esse mesmo problema. Para essa professora especialista em tecnologia e educação, a distribuição irregular da internet nas escolas divide os alunos. Algumas escolas, por exemplo, em algumas áreas mais nobres, elas têm isso sem o menor problema, mesmo que elas sejam públicas. E algumas escolas públicas, muitas vezes localizadas na periferia, portanto com uma condição de desigualdade social muito acentuada, elas não têm acesso a esse processo. Então a gente nota claramente que a conectividade, ela seria parte de uma infraestrutura necessária às escolas para poder impactar esse processo todo do ensino-aprendizagem. Então, bastaria eu colocar a internet nas escolas que eu impactaria o processo de ensino-aprendizagem? A resposta é não. Eu preciso ter um processo de ações que sejam concatenadas. Porque entre instalar a internet com uma velocidade razoável, ou de fato funcionar nessas escolas, e a aprendizagem ser impactada, você tem algo chamado formação de professores, ou seja, a preparação, sobretudo continuada desses professores. E Márcia vai além. Ela pontua que a falta de um padrão de conexão no ambiente escolar prejudica o grande objetivo do uso das tecnologias digitais, que é fazer a diferença no processo de aprendizagem. Se ela não é utilizada, se ela não é apropriada por esses professores para desenvolverem seus projetos pedagógicos, a gestão da escola também para utilizar isso no sentido de impactar na sala de aula, que é o lugar onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem, ou melhor dizendo, um dos lugares onde isso ocorre, a gente de fato vai negar a educação de qualidade. Então é para isso que ela existe, como parte de uma infraestrutura necessária para que a educação de qualidade para todos, né, em condições de equidade, ocorra. A frente fria que passou pelo estado de São Paulo no fim de semana deixou o tempo instável e trouxe chuvas fortes aqui para a nossa região. Nos últimos 3 dias foram registrados 81 milímetros em Bauru. Vamos saber qual a previsão para esta semana no boletim do IPMET. As chuvas que ocorreram aqui no estado de São Paulo, inclusive em Bauru, durante o final de semana, foi consequência da passagem de uma frente fria pelo estado, né? Então nós tivemos muita nebulosidade, como ainda hoje está, devido à frente fria estar aqui localizada no litoral, próximo ao Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas mesmo assim a gente ainda tem bastante nebulosidade hoje no estado e possibilidade de chuvas. Na verdade já está ocorrendo chuvas aqui no oeste, como a gente pode ver aqui pelos radares, né? Essas chuvas estão no noroeste do Paraná e se deslocando para a região oeste e sudoeste do estado. Com isso, essa frente que avançou para o Rio de Janeiro, a gente vai ter gradativamente uma diminuição da nebulosidade no decorrer do dia e melhorando as condições no estado de São Paulo. Então amanhã a gente já tem nebulosidade variável, mas ainda tem possibilidade, ou seja, ainda temos previsão para pancadas de chuva no decorrer da tarde e da noite. Essa tendência de previsão de céu com nebulosidade variável e pancadas de chuva segue até a quinta-feira, aqui no estado de São Paulo, inclusive também na nossa região de Bauru. Na sexta-feira aí já muda um pouquinho, o tempo se torna mais instável devido à aproximação de uma nova frente fria que deve atingir o estado entre sexta e sábado. As temperaturas, principalmente a máxima, ela vai estar uma ligeira elevação, né? A gente com muita nebulosidade nesses dias, a gente teve temperaturas mais baixas. A partir da manhã, a partir de hoje, amanhã vai ter essa ligeira elevação, mas não deve subir muita coisa, ficando entre 27 a 29 graus no máximo aqui para Bauru. E as mínimas entre 17 a 19 graus também no máximo.
O tempo segue instável no estado de São Paulo. Neste momento, chove nas regiões norte e oeste. Em Bauru, a instabilidade vai diminuir ao longo da semana, mas o sol ainda aparece entre nuvens nesta terça-feira. Neste momento, a umidade do ar está em 68%. São registrados ventos de 7 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 17 e a máxima chegou aos 26 graus. Amanhã, os termômetros devem marcar entre 16 e 25 graus. Estão abertas as inscrições para a última turma do time de emprego deste ano. O programa é uma iniciativa da SEDECOM, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, com a SEBS, a Secretaria do Bem-Estar Social. Ele tem o objetivo de orientar e preparar o trabalhador em busca de um emprego. Os interessados devem ir até a SEDECOM, que fica na Rua Virgílio Malta, número 17/6, das 8 da manhã às 5 da tarde, até o dia 21 deste mês. Para fazer a inscrição é preciso levar os documentos pessoais. Outras informações pelo telefone 3227-7819. E falando em emprego, o DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, está com inscrições abertas para o concurso público de operador de máquinas. É oferecida uma vaga com jornada de 40 horas semanais e salário de R$ 1.939, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 392. Para participar dessa seleção é preciso ter ensino fundamental completo e carteira de habilitação categoria D ou superior definitiva. A taxa de inscrição é de R$ 35 e pode ser feita até o dia 27 de novembro. Todas as informações e o edital completo desse concurso estão disponíveis no site do DAI. A prova vai ser realizada no dia 21 de janeiro. E a gente faz um intervalo rápido. No próximo bloco, nosso assunto é a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Então fique ligado que nós voltamos já já. Estamos de volta e novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata, o segundo tipo mais comum em homens aqui no Brasil. Ele só perde para o de pele não melanoma. E para saber mais detalhes sobre as formas de prevenção e tratamento, nós conversamos com o médico urologista Aparecido Agostinho. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, eu agradeço o convite. A resistência que os homens tinham em relação ao exame da próstata, ela vem diminuindo ao longo dos anos, doutor? Com certeza. Há 20 anos, essa resistência era muito maior do que existe hoje. Então, essa questão do exame físico já foi incorporado para a imensa maioria dos homens. São poucos hoje os que ainda têm um preconceito muito grande, né? A tendência é que eles também vão ao médico e também fazem a sua prevenção, exemplo do que as mulheres fazem há muitos anos já. E juntamente com o exame de toque, que acaba sendo o mais conhecido, né, existe um outro exame hoje que também é um recurso muito significativo para os homens, que é o PSA. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a importância desses dois exames serem feitos em conjunto. O PSA ele foi desenvolvido, ele foi encontrado em 1994, né, já faz mais de 2 décadas já que ele foi identificado, né? E ele foi a grande virada que a gente teve na questão do diagnóstico precoce do câncer de próstata. É um exame que a gente sabe que quanto menor o valor, menor a chance de ter câncer. E quanto maior, aumenta essa probabilidade. Então, quando nós pedimos o PSA, nós estamos identificando qual é a probabilidade do indivíduo ter ou não um câncer. É um exame de sangue, ele é simples, porém, ele deixa escapar em torno de 20% dos casos de câncer que só são detectados por meio do toque. Então, fazer só o PSA, a gente deixa escapar 20% dos casos de câncer. Se a gente fizer só o toque, a gente deixa escapar em torno de 30% dos casos de câncer. Agora, se a gente fizer os dois, tanto o toque quanto o PSA, a chance de a gente deixar de escapar um câncer é menos de 5%. Então, por isso é que nós preconizamos fazer os dois exames, tanto o toque quanto o PSA. E qual que é a indicação de idade? Quando que o homem precisa começar a fazer esses exames? Eu vou passar a visão da Sociedade Brasileira de Urologia. Existem visões
pouco dissonantes quando a gente avalia a literatura americana, europeia. Vou passar o que nós preconizamos aqui no Brasil. No Brasil, nós preconizamos que quem é da raça negra e tem antecedente familiar de câncer de próstata, quando tem um familiar direto, pai, tio, irmão, a iniciar os exames a partir dos 45 anos de idade. Se o indivíduo não tem nenhum antecedente familiar e é branco, a gente começa a fazer os exames a partir dos 50 anos de idade. Quem mais se beneficia de fazer o exame profilático é o paciente mais jovem. Quando a gente fala jovem, é principalmente até os 70 anos, né? Depois dos 70 anos, o benefício de fazer a prevenção não é tão grande como quando você é mais jovem. Tá? A neoplasia de próstata, na imensa maioria das vezes, ela é muito lenta a progressão. Então, o benefício de fazer a prevenção depois dos 75 anos não é tão grande como quando fazer com 50 anos de idade. E diagnosticado, né, um tumor na próstata, quais são as opções que o paciente tem para tratamento? A cirurgia é a única opção? Existem outras opções? Para o câncer localizado, aquele que está só na próstata, nós temos a cirurgia, que é a mais empregada para quem é jovem e tem boa saúde, que tem uma chance de cura de mais de 90%, então a chance do indivíduo se livrar da doença para o resto da vida quase 100% quando se faz o diagnóstico precoce. Mas existe também a radioterapia. Então a radioterapia nós temos preferência para aquele paciente que é um pouco mais idoso, né, que tem uma expectativa de vida menor do que 15 anos. É um tratamento menos invasivo. Também pode ter efeitos colaterais, mas ele é menos invasivo do que a cirurgia. E nós temos também a vigilância ativa hoje, que é quando na biópsia existe um tumor que não é muito agressivo. Então, embora a gente chame de câncer de próstata, existem vários tipos de tumores dentro do câncer de próstata. Nós temos desde aquele que é menos agressivo, que a evolução é muito lenta, até aqueles tumores extremamente agressivos, que a evolução é rápida. Então o tratamento hoje também pode ser feito naqueles casos que o tumor é pouco agressivo, apenas fazendo uma vigilância, ou seja, acompanhando, fazendo exames para avaliar se o tumor vai progredir ou não. Se ele se mantiver estável, nós simplesmente acompanhamos, nem precisar operar ou fazer radioterapia é necessário nesses casos. Nos casos em que é feito o tratamento, né, ou com a cirurgia ou com a radioterapia, o paciente ele fica com algum tipo de sequela? Uma boa parcela não fica. Tá? O principal risco existente quando se faz a cirurgia é a incontinência urinária, ou seja, o paciente perder urina, mas isso acontece de uma forma mais importante em apenas 3% dos pacientes. E a disfunção erétil, a impotência, né, que ela depende da idade do paciente e também da condição física dele antes. Né? O indivíduo que é jovem, com menos de 60 anos, e que tem uma atividade sexual normal antes da cirurgia, tende a manter a ereção em mais de 70% das vezes. Né? Agora, os pacientes mais idosos, acima de 70 anos, acima de 65 anos, já têm um pouco mais de dificuldade de manter a ereção em condições normais. Mas nada que não possa ser tratado, né? Nós temos as drogas orais, nós temos as drogas injetáveis que podem auxiliar, e em último caso até a prótese também. A gente fala muito do diagnóstico precoce porque essa também é uma doença que no início ela não apresenta sintomas, né, doutor? Exatamente, esse é um grande problema das doenças que são silenciosas, né? Algumas doenças dão sintomas precocemente e outras não dão. Qual que é o problema? A próstata, o câncer começa numa porção mais externa da glândula, né? Para quem não sabe o que a próstata é uma glândula pequena, do tamanho de uma castanha, que fica logo abaixo da bexiga e abraça a uretra, que é o canal da urina. O problema é que o câncer ele começa na porção periférica, então até dar sintoma ele tem que crescer muito, ele tem que estar já numa situação muito avançada. O que acontece às vezes é que o indivíduo ele tem duas doenças, tem a hiperplasia benigna prostática, que é aquela que dá sintomas, precocemente ela vai obstruindo o canal, e coincidindo com a doença benigna, existe um câncer também associado. Né? Então são duas doenças distintas, o que dá o sintoma é a hiperplasia e o câncer está associado. Mas se a gente pensar apenas em câncer,
ele não dá sintomas até estar muito avançado. Então não se deve esperar ter sintomas. A gente escuta isso muito. Mas doutor, eu não sinto nada, como é que eu posso ter câncer? Pode. Né? Numa fase inicial, a gente pode não sentir absolutamente nada. Rapidamente, para a gente encerrar, que outros hábitos de vida, além, né, dos exames, o homem deve adotar para ter uma vida saudável? Eu vou falar só o que a gente sabe, que a ciência demonstrou. Então, existe um componente da dieta, né? A dieta rica em gorduras, em carnes, bacon, está associada a uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. Então, se a gente quer evitar câncer de próstata, na dieta a gente deveria fazer uso do que é saudável, que todos nós sabemos o que é saudável. São frutas, verduras, né, evitar gorduras, evitar frituras. Né? Aparentemente o vinho também tem um efeito positivo. Tá? A dieta mediterrânea, que é muito rica em vinho, frutos do mar, existe uma incidência menor de câncer de próstata, mesmo sabendo que eles usam bastante gordura. A segunda é a exposição ao sol. Né? Então a vitamina D, ela tem um efeito protetor. Nós sabemos que a incidência, a chance de ter câncer de próstata é muito maior nos países em que há baixa exposição solar. Noruega, Suécia, Estados Unidos. Já no Brasil é intermediário, né? E alguns países próximos da linha do Equador a incidência é menor. E finalmente atividade sexual e ejaculação. Então, está demonstrado, quem tem uma vida sexual mais ativa e mantém essa vida sexual mais ativa, diminui a chance de ter câncer de próstata lá na frente. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Agradeço o convite. Obrigado. A edição desta segunda-feira está chegando ao fim, mas você pode rever as reportagens e entrevistas no site da TV Unesp e também na página do Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã.